Graça e paz, queridos. Vamos recordar o que nós aprendemos nesse domingo. No domingo pela manhã foi pregado o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6. O título da mensagem foi Reavivamento ou Sepultamento, o que a igreja deseja. As ideias-chave daqueles versículos falam sobre a igreja de Sardes. Hoje ela está localizada na cidade de Manisa, no país da Turquia. A cidade era uma cidade forte, protegida, construída sobre uma rocha a 500 metros acima do mar, difícil acesso pelos exércitos, então ela se sentia livre dos ataques. No entanto, ela foi atacada e foi vencida. Ela foi capital do Império da Lídia na época do Novo Testamento e era uma cidade muito rica. Outras ideias que foram destacadas naquele versículo é que algumas pessoas estavam mortas naquela igreja, agora especificamente para a igreja, não para a cidade, mas para a igreja, o aspecto espiritual da carta. As obras que aquela igreja fazia, realizava, eram obras mortas. Jesus chama a atenção da igreja, convida a igreja a se fortalecer, se arrepender, e ele alerta que ele voltaria como um ladrão, ou seja, de forma inesperada. E eles precisavam manter as vestes brancas. O texto é Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes, e eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A mensagem vem dividida em alguns pontos. O primeiro ponto, a carta mostra a necessidade de um reavivamento. Os cristãos mortos, haviam cristãos mortos, cristãos não convertidos dentro da igreja. Tinham aparência de cristãos, mas não eram cristãos. Havia cristãos que estavam em adiantado estado de enfermidade espiritual. Eram cristãos, mas tinham sido adoecidos espiritualmente e estavam morrendo. Haviam cristãos ativos, mas faziam obras, mas não eram íntegros, ou seja, as obras estavam comprometidas. Haviam cristãos que estavam contaminados com o mundanismo. Então, o primeiro ponto, Jesus chama aqui a atenção daquela igreja para o estado crítico daquela igreja. Segundo aspecto, o que aquela igreja precisava era de um reavivamento. Mas quais eram os requisitos para o reavivamento? Primeiro, para haver um reavivamento, havia uma necessidade de uma volta urgente da igreja ao estudo da palavra de Deus. Havia uma necessidade urgente da volta da igreja à vigilância, a vigiar espiritualmente. Havia uma necessidade da igreja voltar a viver uma vida santa. Sem leitura da palavra, sem vigilância, sem o esforço para uma vida santa, o avivamento não chegaria. Em terceiro aspecto, quem é o agente do avivamento? Jesus, ele é o agente do avivamento. Ele conhecia o estado da igreja, ele sabia quem era a igreja, ele sabia o que estava acontecendo, ele conhecia o coração. As pessoas poderiam ter uma aparência de cristãos ativos, de cristãos em comunhão com Deus, mas ele sabia quem eram os que estavam vivos, quem eram os que estavam mortos, quem eram os que estavam doentes, corrompidos pelo mundanismo. Jesus Cristo é o agente do avivamento, porque Ele nos conhece, Ele nos confronta. Então, Ele conhece o nosso estado. Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele é o noivo da igreja. É Jesus quem reaviva a igreja através do Espírito Santo de Deus. É preciso nós entendermos que
Precisamos de se mover, de se agir de Jesus. Não são as nossas músicas que vão avivar a igreja, não são as nossas obras que vão avivar a igreja. O que vai avivar a igreja é o agir do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Então nós aqui trabalhamos com o confronto de Cristo, ponto número 1. Ponto número 2, os requisitos para o avivamento. Ponto número 3, fomos alertados que o agente do avivamento, quem gera o avivamento é Cristo e não nossas obras e atitudes. E finalmente, em quarto e último ponto, quais as bênçãos desse avivamento? Esse avivamento vindo sobre nós, sobre a igreja do Senhor, ele garantirá a glória do Senhor, a glória futura do Senhor para nós. A santidade é agora. E é essa santidade de agora que garantirá essa glória futura. Quem não se envergonha hoje terá o seu nome proclamado por Cristo. Aqueles que não estão com suas vestes contaminadas, que estão vivendo uma vida íntegra, que não têm do que se envergonhar, essas pessoas elas vão ter o nome delas, não terão seus nomes riscados do livro da vida, e Jesus Cristo os honrará, proclamando, né, os seus nomes no dia da eternidade. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negaram a Cristo nessa vida não terão seus nomes escritos, ou seja, têm os seus nomes escritos no livro da vida, mas os seus nomes serão retirados. Portanto, esse é o resumo da mensagem para nós refletirmos nessa semana. Que Deus te abençoe, que você reveja diariamente, se possível, para que repercuta a mensagem pregada no teu coração. Deus te abençoe.